Olá galera, tudo bem com vocês? Para mais uma aula então. A aula de hoje, vamos recordar um pouquinho da aula passada que foi sobre o dadaísmo, né? Sobre todos os ready-mades, toda aquela anti-arte, o niilismo dadaísta. E como eu sei que é um conteúdo bem complexo, bem difícil, hoje nós vamos fazer as atividades juntos, ok? Então, nós vamos aí pegar a nossa apostila, lá na página 110, e vamos ao mesmo tempo fazer as atividades juntos. Nós vamos aprendendo também e revisando um pouquinho sobre o que a gente já viu sobre o dadaísmo, ok? Então vamos para a questão de número 1. A questão de número 1 diz o seguinte: que fato histórico afetou com grande intensidade os artistas do início do século XX e, mais profundamente, os artistas dadás? E explique a sua resposta. Então, nas nossas aulas, nós vimos que o fato mais importante que contribuiu para essa transformação foi a Primeira Grande Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial, né? É questão de nomenclatura. E isso foi por quê? Porque os dadaístas deram à sociedade a culpa da guerra, né? Porque eles achavam que estava tendo muito um sentimento de nacionalismo, patriotismo, e a culpa secundária da guerra era o povo que tinha aceitado ela, né? Mais ou menos isso. Então vamos aí criar a nossa resposta. Então a nossa resposta pode ser a Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial foi entre 1914 e 1918. Explique sua resposta, né? Os dadaístas, os artistas dadaístas acreditavam que a sociedade era corresponsável pela guerra em razão do nacionalismo e do patriotismo. Beleza? 2. Descer um pouquinho a tela. A palavra Dada não tem relação direta com o movimento artístico que recebeu esse nome. Qual o propósito dos artistas, criadores do dadaísmo, em relação à escolha da palavra que nomeou o movimento? Então, os dadaístas, eles não buscavam explicação lógica para tudo que eles tinham. Pelo contrário, eles buscavam o irracional e próprio ilógico. E assim eles quiseram provocar o sistema que englobava e regia a arte no âmbito mundial. Então, quando a gente fala do nome dadaísta, nós temos que lembrar que eles não seguiam as regras da arte. Pelo contrário, eles até se denominavam uma anti-arte. Então, o termo dada foi para buscar esse racional. Vamos escrever aqui também. Então, os artistas
dadas ao buscarem o irracional e não lógico na arte, quiseram provocar a sociedade. E também o sistema que englobava. E regia a arte mundial. Assim, eles escolheram um nome que não tinha sentido nenhum, porque em cada país ele ia ter um significado diferente, como a gente viu, tá bom? A próxima questão, nós temos uma obra de arte que é um ready-made feito por Marcel Duchamp. Entre 1935 e 1941, Marcel Duchamp criou a Caixa Maleta, uma produção em série de mais de 300 caixas maleta, com reproduções de suas obras, algumas réplicas em miniaturas como a fonte. Desse total, 20 foram produzidas em edições de luxo que traziam, além de réplicas, uma obra original, não identificada. Essas edições especiais foram entregues a amigos e museus. Assim, essa obra ficou conhecida como Museu Portátil de Duchamp. Esse é o Museu Portátil de Duchamp. Vou aumentar um pouquinho a tela aqui para a gente analisar direitinho. Né? Olha aqui a fonte, ó. Que é a fonte, né? E nós temos Mona Lisa, a gente consegue identificar. Aqui nós temos as obras de Picasso, né? O cubismo. Acho que é só, né? Se alguém conseguir identificar mais alguma obra aí, pode mandar lá para mim que eu vou postar no grupo nosso, tá bom? Vamos voltar então para a atividade. Aí vem a questão A, fazendo a pergunta. Com base nessas informações, no que foi estudado sobre o conceito de ready-made e o entendimento da arte na concepção de Marcel Duchamp, responda às questões. Por que você acha que essa caixa produzida em série ficou conhecida como museu portátil? Então, com a criação das caixas maletas, as obras elas iam até as pessoas e as pessoas não necessariamente precisariam ir até os museus, pois as obras iriam até elas nas caixas maletas. Por isso, seria um museu portátil que poderia ser carregado. Tá? Então, vamos colocar essa resposta aí. Tio, eu fiz uma outra resposta. Só me enviar lá no grupo, né? No particular é melhor, né? Que eu analiso para você. Se você tiver dúvida se ela estiver certa. Agora, se você tiver certeza que ela está certa, tá bom? Não precisa enviar. Então, com a criação de caixas maleta, a criação que continha, que com obras artísticas, réplicas, né? Faltou lá sempre, né? De obras artísticas. Não se precisaria mais ir aos museus, pois as obras
iriam até as pessoas, como se a caixa-maleta fosse um museu portátil. Fácil, né? Vamos para a próxima. Por que você acha que Duchamp não identificou qual obra da caixa-maleta seria original? Olha que interessante. Lá nas obras dele, ele não deixou claro qual das obras seria uma obra original. Só disse que haveria uma obra original em todas elas. Aí a pergunta seria, por que ele não falou qual seria a obra original? O Duchamp, ele acreditava que uma cópia seria tão importante quanto a original. Por quê? Porque ele acreditava que o que valia não era a obra em si, mas a intenção que o autor tinha de produzir essa obra. Então, quando ele não identificava qual era a obra original, ao mesmo tempo ele estava falando assim: não importa qual é a original, importa o conteúdo, importa o que ela traz, importa o que o autor quis fazer quando fez ela, mesmo que ela fosse se ela fosse uma réplica. Então, vamos escrever nossa resposta aí. Então, a gente pode colocar assim, que para ele o que importava era a ideia do artista. Ele quem, né, gente? Duchamp. Opa, a ideia do artista. E não o objeto artístico. Em si. Dessa forma, a reprodução era uma obra de arte tanto quanto a obra original. Sem falar qual era, todas as obras da caixa maleta tinha igual importância. Beleza? Entendidos? Qualquer dúvida, me procure. Vamos aí então para a página 12. Agora eu volto nessa aqui. Max Desafio. Vamos ver quem vai conseguir acertar aí qual é. A peça-fonte, que a gente falou bastante, ainda em sala de aula, quando a gente falava lá de outros tipos de arte, de correntes artísticas, para falar das diferentes artes que a gente ia encontrar na contemporaneidade, a peça-fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e foi apresentada em Nova York em 1917. A transformação de um urinol em obra de arte representa, entre outras coisas. Vamos ver. A alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então vigentes? Parece que sim. Vamos ver as outras. A crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XX. Será que ele estava querendo vulgarizar a arte? Acho que não. A letra C. O esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na intimidade? A gente não viu isso.
A vontade de expulsar os visitantes dos museus associada à arte ou situações constrangedoras. Não, gente, não tinha nenhuma intenção de expulsar ninguém de museu. O fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e importância social da produção artística. Não, 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 não. Mesmo sendo a anti-arte, eles ainda tinham que valorizar a arte. Então, a melhor resposta é a letra A. A alteração do sentido de um objeto do cotidiano é uma crítica às convenções artísticas então vigentes. O que eles queriam? Eles queriam pegar objetos feitos em larga escala ou que a gente utilizava no cotidiano para produzir arte e falar que aquilo ali era arte tão importante quanto as artes feitas aí por outras correntes artísticas. Então, a melhor resposta que a gente pode ter é a letra A. Ok? Vamos lá, então, que vai dar um pouquinho de trabalho, hein? O dadaísmo. Cabaret Voltaire, na Suíça, foi o lugar onde eles tiveram como sede do movimento dadaísta. Seguindo aqui, o manifesto. Qual o nome do manifesto que deu início ao dadaísmo? O Manifesto Dada, por Tristan Tzara. Trazia os preceitos do movimento dadaísta. Dentro desses preceitos, a gente tem também a ideia de um tipo de obra de arte criada pelo Duchamp, que é o ready-mades, com técnicas e premissas, e o prenúncio de uma corrente artística que nós vamos estudar logo na próxima unidade, que eu gosto bastante, que é o surrealismo. Vamos seguir. Um pouquinho. Tá. Os preceitos do movimento. Nós podemos falar que eles não tinham uma regra, então eles viviam pelo acaso e também pela incoerência. Era uma obra incoerência. Eram obras de arte que às vezes não tinham muito sentido. Trazia então desordem, trazia negação dos valores acadêmicos. Dos valores acadêmicos. Trazia também uma palavrinha que a gente viu nova, né? Mas é muito importante para entender o dadaísmo, que é o niilismo, né? Que é o nada. Os objetos que eles utilizavam para produzir as suas artes normalmente eram objetos industriais, ou seja, eram objetos feitos em larga escala. E aí eles transformavam esses objetos industriais em objetos de arte. Tirou a áurea do objeto de arte como algo que era insubstituível, não havia cópias. Insubstituível. Ressaltou o valor do artista, né? Lembra lá o Duchamp, ele falava que importa o que o artista queria e não o que a obra trazia em si. E as artes visuais com técnicas de colagem e fotomontagem. Beleza. A nossa correção, então, está feita. Vocês vão fazer ela, vai escrever ela no seu caderno, na sua apostila, perdão, vai tirar uma fotografia e vai me enviar para eu ver que vocês fizeram a tarefa direitinho, ok? Agora nós vamos voltar aqui na tarefa. Essa tarefa, ela é importante. Vocês vão fazê-la, vão me enviar uma fotografia do que vocês fizeram e vão postar
postar no Instagram, no Face, que vocês têm na família de vocês, marcando a Escola Luiz César e o professor Ney Antônio, ok? Vamos ler então. Sobre os ready-mades de Marcel Duchamp, leia o trecho dessa matéria veiculada em mídia nacional. Ao se apropriar de um urinol proveniente da indústria e produzido em larga escala, e deslocá-lo de sua função natural, o francês desafiou a concepção de originalidade e unicidade do objeto artístico e transferiu uma etapa de sua elaboração para o campo mental. Nas palavras de Duchamp, o ato criador não é executado pelo artista sozinho. O público estabelece o contato entre a obra de arte e o mundo exterior, decifrando e interpretando suas qualidades intrínsecas e dessa forma acrescenta sua contribuição ao ato. Ou seja, o artista opera como propositor de ideias e os trabalhos se completam com a percepção do espectador. Considerando o conceito de ready-made, que dá mais destaque à ideia do artista do que ao objeto em si, crie um ready-made para ser exibido a seus colegas. Para a seleção do objeto, qualquer peça ou utensílio produzido em grande quantidade. Além da coerência com o conceito proposto por Duchamp, é importante atentar-se para a facilidade de transporte do objeto e do seu suporte, por isso a importância de pensar no tamanho, na resistência dos materiais, e se o objeto exibido será exatamente como ele é, ou se haverá alguma intervenção sua. Então, vocês vão criar o ready-made de vocês, vão me enviar. Depois que me enviar, eu der o ok, vocês vão postar nas redes sociais, é o desafio. Esse terá um peso grande na nota. Então, não deixe de produzir a sua obra de arte, ok? E ficamos assim até a próxima. Um abraço.